Eu sempre achei que histórias de bonecas possuídas eram apenas lendas, até aquela noite em que caminhar tarde pelo bairro mudou completamente minha visão do que é real. O vento soprava frio e as sombras das árvores dançavam pelo caminho. Voltava do trabalho cansado, quando algo chamou minha atenção. Uma boneca caída na calçada, suja, cabelo desgrenhado, olhos que pareciam me seguir. Me aproximei para ver se alguém a procurava, mas não havia ninguém. Um arrepio percorreu minha espinha, mas tentei ignorar e continuei andando. Então senti uma pressão nas minhas costas, como se alguém me empurrasse suavemente. Meu coração disparou, acelerei o passo até chegar em casa. Tentei dormir, mas o silêncio estava carregado de algo estranho. Risadinhas suaves vinham da sala, sussurros que ninguém mais poderia ouvir. Quando entrei na sala, lá estava a boneca sentada no sofá. Eu juro que não a coloquei ali. Noites seguintes, objetos se moviam, portas se abriam sozinhas, e sussurros pediam para trazer a luz. Cada tentativa de me livrar da boneca falhava. Ela sempre voltava, intacta, observando, esperando. Comecei a ouvir vozes chamando meu nome quando estava sozinho, sentindo presenças nos cantos escuros do meu quarto. Era impossível dormir sem sentir olhos me vigiando. Hoje não consigo ignorar a boneca. Ela não é apenas um brinquedo esquecido. Ela está viva de alguma forma, me observando. E sei que se um dia eu sonhar com ela, não será apenas um sonho. Eu comprei um rádio antigo em uma feira de garagem, sem imaginar que ele se tornaria um portal para algo que eu não entendia. No começo parecia apenas um objeto velho, sem vida, até que a noite chegou. O rádio funcionava normalmente durante o dia, mas à noite ele ligava sozinho, emitindo vozes pedindo ajuda e chamando meu nome. Cada vez que tentava ignorá-lo, ele se tornava mais insistente. As vozes revelavam detalhes sobre minha vida que ninguém mais poderia saber. Eu sentia a presença de alguém na casa, mesmo quando estava sozinho. Cada vez que o rádio sussurrava, parecia que sombras se moviam nas paredes observando cada gesto meu. Quanto mais eu tentava desligá-lo, mais alto e claro o som se tornava. Uma noite ouvi instruções que eu não entendia. Segui os sons e sombras surgiam ao redor do quarto. Senti mãos invisíveis me tocar, e o ar parecia pesado, carregado de algo antigo e maligno. O rádio pulsava, exigindo minha atenção, como se tivesse vontade própria. Hoje deixo o rádio desligado, mas sei que ele continua ali à espreita. Quando ele voltar a falar, não sei se estarei pronto. Cada noite me lembra que algumas presenças não podem ser ignoradas, e que às vezes os objetos mais comuns podem esconder os piores horrores. Eu sempre gostei de caminhar pelo Central Park à noite. Aquele silêncio estranho em meio à cidade que nunca dorme sempre me trouxe uma sensação diferente. As luzes distantes dos prédios, os passos ecoando no caminho de pedras e a brisa fria que cortava as árvores altas. Era como se o parque tivesse uma vida própria. Naquela noite eu estava sozinha, ou pelo menos era o que eu acreditava. O som das folhas secas sob os meus pés era o único ruído. Até que de repente ouvi um sussurro, baixo, incompreensível. Parecia uma voz feminina, muito próxima, quase dentro do meu ouvido. Parei imediatamente. Olhei em volta, tentando identificar de onde vinha, mas não havia ninguém. Apenas o vento leve balançando os galhos. Respirei fundo e continuei andando. Alguns segundos depois, o sussurro voltou, dessa vez mais claro, como se me chamasse pelo nome. Meu corpo inteiro se arrepiou. Impossível, pensei. Talvez fosse alguém escondido, uma brincadeira, ou até minha mente pregando peças. Mas quanto mais eu caminhava, mais a voz parecia me seguir. Ora vinha da esquerda, ora da direita. Até que começou a soar atrás de mim. Virei rápido, nada. Somente a escuridão entre as árvores e o silêncio sufocante. Tentei acelerar o passo, mas a cada movimento, os sussurros se tornavam mais altos, mais insistentes. Era como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, mas nenhuma delas fazia sentido. Então aconteceu algo ainda mais perturbador. No reflexo do lago, vi claramente uma silhueta parada atrás de mim. Uma figura escura, imóvel, me observando. Virei imediatamente para confrontar aquilo. E não havia nada. O espaço estava vazio. Meu coração disparava. Eu já não sabia se estava enlouquecendo ou se realmente havia alguém, ou alguma coisa, me seguindo. Foi quando o vento cessou completamente, e o parque inteiro pareceu mergulhar em um silêncio antinatural. E nesse silêncio absoluto, ouvi o sussurro mais claro de todos, bem próximo ao meu ouvido. "Você não devia estar aqui", foi o suficiente.
Corri sem olhar para trás, ignorando o frio, ignorando o cansaço, apenas querendo sair dali. Quando finalmente alcancei a avenida iluminada, os sons cessaram de repente. O parque estava quieto, como se nada tivesse acontecido. Até hoje não sei se aquilo foi um delírio, uma armadilha da minha mente cansada, ou algo que realmente habita a escuridão do Central Park. Mas uma coisa é certa. Eu nunca mais voltei lá à noite. Nunca acreditei em bruxaria, até aquela noite em que me senti completamente sem saída. Estava desesperado por dinheiro, sem emprego, sem opções. Caminhei sozinho, por um caminho que jamais deveria ter seguido. O vento cortando meu rosto, as árvores sussurrando nomes que eu. Na encruzilhada perto da minha casa, um homem surgiu do nada, capuz velho, olhos que pareciam enxergar dentro de mim. Sem hesitar, ele disse: "Posso ajudá-lo, mas há um preço." E nervosamente, algo na voz dele me gelou por dentro. Ele entregou uma bolsa, cheia de dinheiro, e desapareceu, como se tivesse evaporado no ar. No início, achei que minha sorte havia mudado, mas naquela mesma noite, pesadelos começaram. Sombras se moviam pelo quarto, sussurros me chamando pelo nome. A cada moeda que tocava sentia um frio cortante, como se algo estivesse impregnado. Naquelas notas, os pesadelos ficaram mais intensos. Sentia mãos invisíveis me tocar, portas que se trancavam sozinhas, passos atrás de mim no escuro. A cada noite, as sombras pareciam se aproximar mais e eu sabia que havia feito um pacto sem compreender o preço. Hoje, continuo com o dinheiro, mas a cada noite sinto que ele me cobra. Os sussurros nunca cessam. Às vezes penso, teria sido melhor nunca ter ido até aquela encruzilhada. Mas talvez seja tarde demais. Sabe como é, né? Eu sempre fui uma pessoa de pouca coisa. A gente rala, economiza, e cada conquista, por menor que seja, tem um gosto de vitória que não tem preço. Eu me sentia assim, feliz com cada tijolo, cada parafuso, cada plantinha do meu jardim. O que eu não imaginava é que essa felicidade toda parecia incomodar mais a minha vizinha do que a mim mesma. No começo era só uma coisa sutil. Quando eu comprei meu primeiro carro, um Celta usadinho, mas que para mim era um carrão, ela simplesmente virou o rosto e resmungou algo. Quando eu finalmente juntei uma grana para reformar a casa, troquei as janelas e pintei a fachada de um azul claro bem bonito, vi o olhar de ódio dela. Eu juro, achei que era só inveja boba, coisa de gente sem o que fazer. Mas aí a coisa começou a ficar séria. No primeiro mês achei que fosse azar. Meus pneus furados. Não era um pneu, eram os 4. Depois minhas margaridas, que eu cultivava com tanto carinho, amanheceram destruídas, como se alguém tivesse pisoteado por puro prazer. E a coisa escalou. Uma noite ouvi um barulho de vidro estourando. Corri para a janela e o vidro da frente estava rachado, com um buraco no meio. A gente fica se perguntando, quem faria uma coisa dessas? E eu, inocente, ainda pensava em vândalos. Até que uma madrugada não consegui dormir. Me levantei para beber água e ouvi um som estranho vindo da minha porta. Era um rangido, como se algo estivesse sendo forçado. Meu coração quase parou. Com cuidado, olhei pela fresta da cortina. A luz fraca do poste iluminava a calçada e, na frente da minha porta, agachada no escuro, estava ela, a minha vizinha. Ela estava forçando a fechadura com um pé de cabra. Sabe quando a ficha cai de um jeito que você nem consegue respirar? Foi assim. Não era mais inveja. Não era implicância. Era uma obsessão doentia. Naquele momento eu não vi uma vizinha, vi um monstro. Hoje já tem um tempo que ela se mudou. Eu troquei a fechadura, coloquei câmeras, fiz de tudo. Mas o medo, ele não foi embora. Ele fica aqui dentro. Porque a gente pode fechar a porta, colocar cadeado, mas a inveja, essa coisa invisível, parece que não precisa de chave para entrar. Ela continua rondando, sempre à espreita, esperando a gente dar uma bobeada. E essa é a parte que me tira o sono. Curta e compartilha. Inscreva-se no canal para mais histórias como essas.